que eu quero compartilhar com vocês e vou tentar compartilhar com vocês tem a ver com um tema que eu venho trabalhando já há alguns anos no programa de Ciência da Religião. Eu sou professor colaborador desse programa também. Aí seria o 7º emprego, né? Então aumentou um pouquinho mais o salário, né? E a gente vem trabalhando com esse tema do desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, a partir desse eixo, né, da religião, a questão da urbanidade, já há bastante tempo, desde acho que 92. Foi em 92, se eu não estou enganado, que eu fiz uma primeira disciplina, inclusive foi uma disciplina com o Luiz Roberto, e eu me lembro muito bem que foi essa a primeira pesquisa de campo que eu fiz, com idosos. Era um grupo de idosos aqui de Santo André. O critério que nós estabelecemos para a pesquisa, que deveriam ser pelo menos três idosos, que tinham chegado em Santo André antes da década de 50, portanto, antes das indústrias, né, se instalarem aqui, todo aquele processo de industrialização, e que já estavam vivendo esse momento pós-industrial, e que tinham vindo do campo. Então, todos eles tinham tido uma experiência na zona rural. E tentar fazer assim, algumas categorias de análise. Foi o primeiro trabalho que eu realizei nesta área, que depois até fez parte de um livro chamado A Cidade é Minha Paróquia, plagiando um pouco o fundador do movimento metodista, que dizia, né, o mundo é minha paróquia. Muito diferente de muitos pastores hoje em dia, que a paróquia é seu mundo, né? Então a gente tem assim que entender um pouco essa questão. Então, eu vou falar a respeito do eixo da religião. Eu trouxe aqui essa frase de Gandhi que eu gosto muito. Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Que muitas vezes a gente pensa, né, que as mudanças vão acontecer sempre a partir do outro. A partir de políticas públicas, a partir da mudança de um governo. As mudanças, elas acontecem a partir de nós mesmos. São as conversões diárias que a gente precisa ter com o entorno onde nós estamos. O Pérez Esquivel, ele esteve aqui na Metodista há cerca de 4 anos, mais ou menos. Eu participei de uma banca com ele, é um prêmio Nobel da Paz, um argentino que vocês conhecem muito bem. E ele, lá na banca, durante a palestra, ele falou algo que me marcou muito, que é essa frase que está aqui. Aos que não dormem no nosso mundo, né, porque têm fome. E os que não dormem porque têm medo daqueles que têm fome. Olha que frase assim forte, né, para a gente pensar um pouquinho esse mundo que nós habitamos, esse mundo que estamos tentando habitar. Do ponto de vista acadêmico, isso eu não precisaria nem falar para vocês, porque vocês têm trabalhado nessa área de gestão de cidades e reflexão em torno desse objeto de pesquisa, mas do ponto de vista acadêmico, as cidades, enquanto objetos de pesquisa ou de observação, elas são estimulantes e desafiadoras, pois cada uma delas se apresenta como um grande texto que precisa ser lido, relido, interpretado, decodificado, ressignificado. As cidades, elas constituem-se em objeto de estudo que requer um esforço multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Nenhuma área do saber humano consegue desvelar sozinha todos os mistérios da cidade. Devemos sempre levar em consideração que as cidades, elas são também singulares, não importa o seu tamanho. Elas possuem aspectos comuns e similares a quase todas elas. Mas, ao mesmo tempo, cada uma preserva a sua própria alma e identidade. Se quisermos capitalizar o potencial de migração urbana, então devemos mudar nossa mentalidade. Mudar mentalidade é conversão. Quando a gente muda a mentalidade, nós estamos falando aí, usando uma linguagem religiosa, mas no sentido secular, é conversão. As políticas têm de ser mudadas e os investimentos e programas adequados precisam ser feitos. Favelas, pobreza e violência existem porque o crescimento urbano não foi bem gerenciado. Em outras palavras, não houve conversão de mentalidades. Então, por isso que ela fala em seguida, aí eu trabalho esse tema dela, né, a conversão, deve se dar no espaço de cada cidade, mesmo no caso das pequenas,
pois é preciso prestar atenção às cidades menores, proporcionando recursos como informação, assistência técnica para encarar desafios futuros. Uma vez eu li em algum lugar, eu devo ter escrito isso também, em alguns dos textos, que o futuro do país passa pelo futuro das cidades. O país não necessariamente vai ser melhor se as cidades não forem melhores. Então, a gente percebe isso claramente hoje no país. Quantas cidades hoje que nós estamos conhecendo que têm um perfil totalmente diferenciado de cidades do mesmo porte, às vezes da mesma região, porque tiveram políticas públicas mais criativas, mais inteligentes, tiveram processos de sucessão talvez mais felizes, porque esse é um outro problema que nós temos no Brasil, né? Muda uma gestão e às vezes muda tudo na cidade. Cidades, por exemplo, vou voltar aqui para Piracicaba e Santos, são duas cidades que deram muita sorte com seus gestores nos últimos anos. Fernando Barros e Silva, ele é um articulista da Folha de São Paulo, ele trouxe à memória uma crítica de Simone de Beauvoir, quando em 1960, ao lado de Jean-Paul Sartre, ela visitou Brasília. Olha o que ela disse. Parece que era uma maldição, né? uma profecia, né, para Brasília. Né? Vou deixar Brasília com o maior prazer. Essa cidade jamais terá alma, coração, carne ou sangue. Ela havia percebido o artificialismo histórico da cidade, colocando a nu a modernização postiça do país. Então, é aquilo que eu disse para vocês no início, né? Quando a gente não consegue enxergar a alma da cidade, quando você não consegue perceber. Diante disso, fica um desafio a todos nós que somos urbanos. Como participar da construção de cidades mais justas, menos excludentes, mais solidárias, mais habitáveis? Como estimular aquilo que o Ladislau Dalbor ele coloca, as redes interativas horizontais, para que substituam cada vez mais o modelo de pirâmides verticais de autoridade. Como torná-las em espaço de inclusão social e em espaço de vida? Essa pergunta eu faço a partir da religião, a partir da pastoral, que é a área que nós atuamos. Porque, de fato, as igrejas têm um papel importante, não só as igrejas evangélicas, a igreja católica, mas a religião como um todo tem um papel importante na formação da sociedade, daquilo que acontece em nossas diferentes cidades. Então, essa pergunta eu faço a partir da própria religião. Como que a gente pode transformar espaços de morte em espaços de vida? A rua é um lugar planejado pelos urbanistas, mas que é transformada em espaço pelos pedestres. Em outras palavras, precisamos dar vida ao lugar que habitamos para transformá-lo em espaço. Na verdade, espaço é o lugar praticado. Esse que Michel de Certeau ele coloca, né? Que espaço é o lugar praticado. Como que a gente pode dar vida aos lugares? Então, nem sempre a gente consegue, mesmo estando em lugares, a gente consegue dar vida àquele lugar, consegue transformar aquele lugar em espaço. Acho que é um outro grande desafio que a gente tem no nosso dia a dia. Paulo Freire, que eu sei que também é um autor que vocês leem bastante na cátedra, eu sei que pela questão do eixo, né, da educatividade, eu sei que esse tema tem estado presente. Certa vez ele respondeu a uma revista italiana, quando perguntaram como ele via a situação do Brasil, especialmente de suas cidades. Olha que resposta que Paulo Freire dá. Não creio que ninguém, com um mínimo de sensibilidade neste país, não importa qual seja a sua posição política, possa conviver em paz com uma realidade tão cruenta e injusta quanto esta. Uma coisa, porém, Paulo Freire dizendo, né, é sentir-se mal, mas em seguida encontrar argumentos manhosos que alguns da elite, né, costumam encontrar. Não, é a preguiça do povo, a incultura do povo. Roma não se fez num dia, para explicar a tragicidade da situação e defender hipóteses puramente assistencialistas de ação. A outra é tornar-se de uma justa ira e engajar-se em projetos políticos de transformação substantiva da realidade.
A partir daqui, dessa fala do Paulo Freire, eu quero trabalhar com vocês esse conceito de justa ira, porque a partir da teologia da religião, a gente pode ter uma compreensão diferente do que significa justa ira. Mas, quando se falou ali de Roma, eu lembrei de uma coisa importante que o Luiz Roberto, uma vez, ele me disse, acho que foi inclusive foi nesse curso mesmo, em 92. Ele até escreveu, acho que no Diário do Grande ABC, um texto sobre isso. Ele dizia assim, as cidades europeias, elas já estão acabadas, elas estão prontas. Não é isso, Luiz? Eu lembro que um texto que você escreveu, as cidades europeias estão prontas. Eu falei, poxa, mas fiquei pensando, como é que estão prontas, né? Eu ia muito à Inglaterra naquela época, cada vez que ia lá estava assim, com várias construções, né? Mas demorou, mas eu entendi o conceito que o Luiz estava tentando trabalhar. No sentido de prontas, em termos de identidade, em termos de experiência política, experiência cultural, a valorização da memória, das tradições. Esse termo, justa ira, usado por Paulo Freire, ele aparece de forma um pouco diferente, mas com o mesmo sentido, numa oração de um pastor muito conhecido, ele é o pastor Walter Rauschenbusch. Ele viveu nos Estados Unidos e ele foi praticamente o grande incentivador de um movimento chamado Movimento do Evangelho Social. Então, esse movimento foi no final do século XVIII, início do século XIX, e ele foi a pessoa de referência. E ele escreve uma oração, e eu queria compartilhar com vocês nessa tarde, nesse pouco tempo que a gente tem, essa oração que ele compartilha. Ó Deus, oramos pela cidade que amamos e da qual nos orgulhamos. Alegramo-nos com sua beleza e seu comércio, suas lojas e suas fábricas, seus mercados e suas feiras, onde todos se juntam a trabalhar, e com os seus lares, onde as pessoas se encontram para o repouso e o amor. Ajuda-nos a fazer com que a nossa cidade seja a oficina comum do nosso povo. Olha que expressão, seja a oficina comum do nosso povo, onde cada um poderá achar o seu lugar. Olha que expressão bonita, né? Onde cada um poderá achar o seu lugar. E sua missão para assim construir diariamente sua vida, dando com suas mãos e sua mente aquilo que de melhor tem. Ajuda-nos também a fazer de nossa cidade o grande lar do nosso povo, onde todos poderão viver suas vidas com conforto, sem medo, em paz e amando uns aos outros. Une nossos cidadãos, não só pelo elo do dinheiro e do lucro, mas também pela boa vontade comunitária, pela emoção de alegrias comuns e com orgulho de seus bens comuns. Olha só, hein? Seus bens comuns. Quando formos traçar as metas grandiosas para o futuro de nossa cidade, permite que lembremos sempre que a sua verdadeira riqueza e grandeza consistem não só na abundância daquilo que possuímos, mas também na justiça das instituições e na irmandade dos que nela habitam. Torna rica com seus filhos e filhas e que fique famosa através das paixões grandiosas que os inspiram. Somos-te gratos pelos homens e mulheres do passado, que pela sua generosa devoção ao bem comum foram os pilares de nossa cidade. Permite que nossa geração possa continuar dignamente a construir sobre os fundamentos que eles lançaram. A questão da cultura, da memória, como que está presente aí. Se no passado houve quem tivesse se enriquecido pela apropriação indevida dos bens públicos, manchando assim a honra da cidade por causa de sua ganância, dá-nos, nós te pedimos, a raiva justa. Você se lembra o que Paulo Freire falava? Da ira, né? Ira justa. 100 anos antes, né? A gente escuta aqui alguém falando, 100 anos não, né? 70 anos pelo menos, né? A raiva justa de cidadãos, para que possamos expurgar essa vergonha
e ela não venha macular os anos futuros. Dá-nos uma visão de nossa cidade, bela como deverá ser, cidade onde impere justiça, onde um não será vítima de outro, cidade de abundância, onde o vício e a pobreza não mais existirão, cidade fraterna, onde os empreendimentos terão como fundamento o serviço ao povo e as honras serão dadas somente aos que são realmente merecedores delas. Uma cidade pacífica onde a ordem não reinará pela força e sim pelo amor de todos pela cidade, que é a grande mãe da comunidade. Escuta, ó Deus, as orações silenciosas de todos os nossos corações, enquanto devotamos nosso tempo, forças e pensamentos, para que chegue logo o dia em que ela se tornará bela e justa. Gente, olha, escrever uma oração como esta, acho que é para poucos, né? De uma inspiração e de uma leitura daquele texto que ele tinha. Ele tinha um texto na frente, ele tinha uma cidade, ele tinha que ler, ele tinha que aprender os códigos daquela cidade para poder decodificar e poder ressignificar aquilo que ele estava vendo na cidade. Mas muito daquilo que ele coloca aqui são questões ainda muito presentes no nosso dia a dia. A gente já coloca aqui para vocês 5 categorias de análise desta oração. Pelo menos 5 categorias, que eu não vou aprofundar aqui, mas vou deixar como tarefa de casa para vocês. A cidade como espaço da produção material da vida. Tá? Acho que isso fica claro na oração. A cidade é esse espaço, né, de produção material da vida. A cidade como lugar da manifestação da singularidade. Acho que isso é uma outra coisa importante, assim, perceber a importância de cada um como um ser singular dentro do espaço da cidade, do espaço urbano. A cidade como espaço da reunião dos cidadãos e cidadãs em projetos comuns. Aqui me lembra um pouco o que Hannah Arendt colocou num dos seus livros, mas isso está lá na história da tradição grega, o sentido de polis. Porque polis é muito mais do que prédios, do que as questões, né, de ordem física. Polis é quando infelizmente eram os homens, né, não tinha as mulheres, eram os homens livres quando eles se reuniam. Os livres naquele tempo não eram só os que não eram escravos, é aqueles que também não mexiam com qualquer tipo de comércio. Então, aqueles que eram as pessoas mais ricas que tinham condições de ter espaço para pensar o futuro da cidade. Então, polis é muito mais uma assembleia dos cidadãos pensando a cidade, pensando o futuro da cidade, do que necessariamente um espaço físico. Acho que isso é uma coisa que vocês têm discutido, mas é interessante aqui, olha, a cidade como espaço da reunião dos cidadãos e cidadãs em projetos comuns. É aquilo que Hannah Arendt ela coloca de forma brilhante, né? A questão da ação no espaço público, essa presença, né, no espaço público por meio da palavra e da ação. Uma outra categoria de análise, a cidade como espaço da manifestação objetiva da justiça e a cidade como espaço da expressão religiosa. Então, aqui a gente poderia colocar talvez mais 5, 6 categorias aqui. Eu deixei aqui nessas categorias para mostrar como que a gente poderia aprofundar uma discussão a partir desta oração. A cidade se abre à possibilidade humana da expressão do trabalho, da religiosidade e da governança. Segundo ele, essas formas de expressão do humano são balizadas na justiça, na memória e no amor. Olha o tripé que ele coloca para construir, né, uma cidade. Memória, justiça e amor. E amor aqui, no sentido mais amplo dessa palavra, é uma palavra que a gente traduz no português de forma muito pobre. Porque se a gente olhar a cultura grega, e o Luiz conhece muito bem, quantas palavras que os gregos têm para traduzir a palavra amor. E nós só temos uma, né? Ou temos que construir frases para poder construir as outras palavras, os outros sentidos. Parâmetros para a ordenação de um espaço comum,
onde se expressa a pluralidade e singularidade humana. Em estreita relação com essa tríade justiça, memória e amor, há na oração duas afirmações que nos chamam a atenção. A primeira, quando ele pede: dá-nos, nós te pedimos, a raiva justa de cidadãos. O que seria para nós hoje a raiva justa de cidadãos, ou como afirmou Paulo Freire, justa ira? A partir da tradição religiosa, especialmente da religiosa cristã, entendemos que a raiva justa que Rauschenbusch busca em sua oração se traduz num forte sentimento de indignação que possa levar os cidadãos e cidadãs ao exercício de uma cidadania mais plena por meio de uma fé cidadã e não ao conformismo ou alienação. Quando eu trabalho fé cidadã, e dizem que foi a primeira vez que foi usado esse termo, foi usado num texto que nós produzimos para o SEBEP, na década de 90. O Luiz Carlos Ramos ele fez depois uma pesquisa que não existe nenhuma outra citação, antes dessa citação, de fé cidadã. Por que que eu trabalhei essas duas dimensões, fé e cidadania? Porque as duas, elas têm questões que são muito próprias. A fé, ela tem uma dimensão privada. A fé, ela tem uma dimensão singular. Quem tem fé é uma experiência única, não é algo que você copia como se fosse um papel carbono de uma outra pessoa. Cada um de nós aqui, certamente, aqueles que têm uma perspectiva religiosa, tem um tipo de fé. Então, ela tem essa dimensão privada. Só que a fé, ela precisa também, na tradição cristã, ela precisa se expressar no espaço público. Na tradição cristã, fica claro que fé sem obras é morta, não serve para nada. Então, a fé, ela tem que produzir ações, e, nesse sentido, ações no espaço público. Não adianta falar que eu tenho fé apenas nessa dimensão privada, e que não pode ser abandonada, mas se eu não mostrar que essa fé, ela tem consequências para o espaço público. Tanto que Paulo, ele usa uma expressão no texto lá em Tiago, que ele diz assim: mostre a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que interessante como que ele coloca. Por outro lado, a cidadania é a mesma coisa. A cidadania tem uma dimensão privada. Não tem? Eu sou um cidadão, eu tenho direitos. Não tenho direitos? Como cidadão? Acho que uma das questões da cidadania é os direitos que nós temos. Todos nós nascemos parcialmente cidadãos. Esse negócio falou, olha, nasceu, já é cidadão, eu questiono um pouco. Eu acho que a cidadania é algo que a gente vai conquistando. Não é algo que é dado no nascimento. A segunda afirmação dá-nos uma visão de nossa cidade bela como deverá ser. Aqui se reflete a dimensão escatológica, uma dimensão muito comum na dimensão religiosa, da experiência cristã. Na perspectiva cristã, aponta para um mundo restaurado pela manifestação da graça de Deus. Então, eu queria trabalhar um pouquinho essas duas afirmações fortes que estão lá nessa oração. A justa ira, né, que Paulo Freire coloca, a raiva justa que aparece no texto, e também esta outra afirmação dá-nos uma visão, mostrando sempre para uma possibilidade futura. Na tradição judaico-cristã, se fala muito da Nova Jerusalém. É até interessante quando a gente trabalha essa questão de cidades, porque na Bíblia, a primeira experiência histórica, né, na Bíblia, com a família de Abraão, sai da tua cidade, né, da tua terra, e vai para a cidade e tal, porque lá você será abençoado, terá uma grande nação, etc. E lá no último texto da Bíblia se fala de uma outra cidade. Então a Bíblia é interessante, ela começa com uma cidade e termina com outra. E a cidade, a Nova Jerusalém, não sei se vocês sabem o significado de Jerusalém. Jerusalém, ela é, assim, Yerushalém, a cidade da paz. Shalom,
Shalem, né? Vocês aí fazem as aproximações da mesma origem. Então, Shalom, e aí eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, nós traduzimos por paz, mas, de novo, é uma tradição pobre na língua portuguesa, porque Shalom não é paz. Pelo menos não é paz como nós entendemos paz. E aí eu quero, sim, comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Esta dimensão escatológica de apontar, né, para uma nova Jerusalém, o Comblan, que foi um dos primeiros teólogos brasileiros que refletiu sobre a teologia da cidade. Ele tem um texto de 1996, se não estou enganado, que foi publicado, um livro chamado Teologia da Cidade, que é o resumo da tese de doutorado dele da década de 50. Então foi publicado quase 40 anos depois. Mas é um texto belíssimo. E ele mostra a importância desta visão escatológica da Nova Jerusalém. Porque ele diz que a gente tem que viver justamente nessa tensão, que é muito comum quem faz teologia, quando a gente fala do reino de Deus, né, o já e o ainda não. Então a gente define o reino de Deus, né, como aquilo que já está, mas ainda não está na sua completude. A gente vive as sementes do reino. A mesma coisa, essa nova cidade, ela está, mas não está. Porque se eu perguntar para vocês, em nossas cidades, tem espaços de paz? Tem espaços de justiça? Tem espaços de vida? De fato, quando a gente percebe as nossas cidades, ela vive essas contradições. Na linguagem religiosa, eu poderia dizer que as sementes dessa nova Jerusalém, dessa cidade da paz, elas estão aí, sendo jogadas o tempo todo. E ONGs, um espaço como esse que nós temos aqui, pensando em políticas públicas, tantos atores que nós temos nas cidades, procurando transformar as nossas cidades em locais que possam ser locais de vida, locais de paz. Então essa contradição, não é bem uma contradição, essa dialética, né, do já e do ainda não, é que nos motiva. Por isso que Moltmann é um teólogo que já veio ao Brasil pelo menos umas 3 vezes, mas a última vez que ele veio, ele esteve aqui na universidade e recebeu um título de doutor honoris causa aqui na universidade. Moltmann, ele coloca que nós precisamos ser colaboradores de Deus. Olha que expressão, colaboradores de Deus. Laborar com Deus. E ele diz por que nós precisamos ser colaboradores com Deus. Porque ele diz que nós precisamos ter uma reserva escatológica. Eu não sei quantos já ouviram essa expressão, reserva escatológica. É como se a gente tivesse uma poupança de esperança. É como se você tivesse, assim, aquilo que Paulo Freire usa, né, um verbo, acho que foi Paulo Freire, esperançar. Não é Paulo Freire que trabalha, né, esse verbo, né, esperançar. É uma reserva de poupança, de esperança que você tem para você ser esse colaborador do futuro. Como que a gente pode ser colaborador do futuro a partir dessa reserva escatológica? Porque na tradição judaica e cristã, você tem alguns paradigmas, alguns parâmetros para construir esse local comum, essa habitação comum. Como justiça, é um tema que está assim, no Antigo Testamento de ponta a ponta. A questão da libertação é outro elemento que está de ponta a ponta. A questão da paz. Então você tem a questão da graça, da misericórdia. Você tem elementos, que esses elementos que ele chama, que são elementos que nós temos como reserva escatológica, isso é, uma reserva de esperança, é o esperançar. E movidos por isso, nós temos que pegar esses elementos e olhar a realidade. É isso que ele diz. Eu pego esses elementos e eu olho para a realidade. Então, servem como se fosse uma lente para eu olhar a realidade. Olha, é uma realidade que passa pelo crivo dessa lente, é uma realidade de justiça, é uma realidade de paz, é uma realidade de inclusão, é uma realidade de graça. Então, eu achei assim, muito interessante a maneira como Moltmann coloca essa terminologia, reserva escatológica, para que a gente possa ter essa inserção no mundo da cidade e viver esperançando, né? Nós precisamos articular, então, essas duas dimensões, se a gente quiser ter uma participação
mais forte nas cidades. É necessária a articulação entre cidadania ativa, e eu coloco assim mesmo, cidadania ativa, porque ela até é uma questão que eu não sei como é que o Luiz resolve quando ele traduz a palavra para o inglês citizenship. Porque a coisa mais difícil que tem quando a gente vai trabalhar no exterior, traduzir o que é cidadania. Porque o americano, por exemplo, ele não consegue entender o que é cidadania como nós entendemos. A imagem que vem para mim, que é difícil você traduzir, é movimento. Quando fala cidadania para nós, é uma coisa ativa, é um movimento. É um movimento, é uma construção coletiva. Na América Latina, a cidadania se tornou justamente isso, uma construção coletiva, é algo que você vai atrás. Para o americano, que as coisas sempre foram estabelecidas, já desde a primeira Constituição que ficou lá como mar, e que eles não mexem, né, porque era uma coisa tão simples, e lá tem uma outra ordenação jurídica, onde os estados também assim têm bastante liberdade, mas para eles, cidadania praticamente está no âmbito do jurídico, não no âmbito social. Então é difícil quando você fala de cidadania, se você traduz simplesmente a palavra, eles não conseguem perceber essa intensidade que tem a palavra cidadania na América Latina. Os movimentos pela cidadania, a gente não fala isso? Olha, os movimentos, né, pela cidadania. Então é muito difícil a gente traduzir isso. Por isso que eu coloco aqui essa articulação entre as duas. Né? Moltmann, aquela frase que eu disse para vocês, aqui está mais completa. Nós não somos apenas os intérpretes do futuro, já somos colaboradores do futuro, cuja força, tanto na esperança como na realização, é Deus. Como colaboradores da criação, podemos gestar milagres no cotidiano das cidades. Eu gosto da compreensão de milagre do pensamento de Hannah Arendt. Segundo a autora, os milagres não devem ser vistos apenas na perspectiva transcendente, mas como interrupções de uma série qualquer de acontecimentos, de algum processo automático em cujo contexto constituam o absolutamente inesperado. Isto, para Hannah Arendt, é milagre. É você conseguir, por a sua presença pública, no espaço público, interromper processos que estavam consolidados, processos que estavam automatizados, cristalizados. Foi isso que esse movimento metalúrgico, naquele momento, na década de 70, conseguiu fazer. Conseguiu interromper um processo, com muitas dores, com muita violência, com muitas lágrimas, certamente muito sacrifício, mas conseguiram. E aí tem uma palavra, são duas palavras que Hannah Arendt usa, que é a irreversibilidade e a imprevisibilidade. Depois que você está no espaço público e você age no espaço público, você já não tem mais controle sobre aquilo. Então, certamente, o Lula ali, jamais ele iria imaginar que ele seria o presidente mais popular desse país. E aí, eu tenho, assim, acho que vários jornalistas que devem estar engolindo a seco, né? Porque até há 3, 4 meses eu estava lendo vários articulistas, Folha de São Paulo. O Lula está achando que vai conseguir transferir votos para Dilma. Ele está equivocado. Essa popularidade dele jamais vai ser transferida, nem que fosse para a pessoa mais perfeita do mundo, né? Então a gente percebe que nós temos condições de gerar esses milagres, porque eles são frutos da capacidade humana de iniciar algo novo pela ação que interrompe os processos automatizados. Ação, na compreensão de Arendt, é chamar à existência o que antes não existia por meio de palavras e atos no espaço da pluralidade humana. Só eu falei para você de Shalom, eu queria terminar com esse conceito para vocês, que eu acho que é importante. Na tradição judaico-cristã, há essa palavra, conceito, que pode nos ajudar a compreender o sentido de bem comum. É a expressão Shalom, que de forma equivocada tem sido comumente traduzida por paz. Para que a gente possa entender a profundidade, a gente tem que entender um pouco essa tradição teológica judaica. O conceito judaico de justiça tem suas raízes em outras culturas. Está ligado, né, à ideia de uma realidade cósmica, como uma ordem do mundo, criada e sustentada pelos deuses. Então, naquele
para os vários povos, né, dos tempos bíblicos, tanto para o pessoal da Babilônia, como para os sumérios, para os egípcios, é como se os deuses tivessem criado o mundo em ordem, uma ordem cósmica ordenada pelos deuses. O povo de Israel, influenciado por essas leituras, né, que se fazia da criação do mundo, eles conseguiram uma palavra, porque para a Babilônia, por exemplo, era Mesaru, para os sumérios era Me, para os egípcios era Maat. Essas palavras significam esse mundo ordenado pelos deuses. Para o povo de Israel, essa ordem cósmica é conhecida como Sedek. Sedek é a origem etimológica da palavra Sedaká, que é uma palavra muito forte no Antigo Testamento que a gente traduz por justiça. Justiça é o mundo em ordem. O mundo é, portanto, ordenado em justiça. Na Bíblia hebraica, portanto, na tradição judaica, Shalom, Mishpah e Sedaká, direito e justiça, mantêm uma relação estreita. É impossível você falar em Shalom sem falar em justiça. Praticamente, elas andam de mãos dadas em quase todos os textos. Na maioria das referências, Shalom descreve um estado de harmonia, prosperidade, plenitude de vida, realização pessoal, comunitária e nacional. Traduz a ideia do bem-estar social. Então, Shalom, talvez a melhor tradução que a gente poderia ter é esse bem-estar social. É resultado da justiça. O fruto da justiça, Sedaká, será a paz. Shalom. E a obra da justiça consistirá na tranquilidade e segurança para sempre. Meu povo morará em moradas de paz. Shalom. Em mansões seguras e em lugares tranquilos. É um texto muito bonito de Isaías, que mostra como que uma está vinculada à outra. É a imagem de uma sociedade em plenitude de vida, alicerçada na justiça. Para Knirien, um grande amigo do professor Tércio Siqueira, ele trabalha numa instituição metodista lá na Califórnia, Shalom é a abundância de todas as coisas para todos os humanos. Olha como que ele traduz essa expressão. É a abundância de todas as coisas para todos os humanos. Acho que é importante a gente bater um papo. Aqui teria muito mais coisas para colocar e a gente vai interrompendo também com outras questões que vão surgindo, né? Então, não sei se há alguma questão que vocês queiram colocar. Eu tenho uma pergunta. Se for pergunta difícil, é para o Luiz, tá bom? Sobre aspectos da fé cidadã, havia 3 elementos, nós não temos só elemento cognitivo e os outros 2. Esse elemento cognitivo é porque nós somos seres racionais, então é impossível ter fé sem razão, por incrível que pareça, né? O professor Josias de Souza, aqui da Faculdade de Teologia, ele escreveu um livro justamente mostrando que a fé ela é um elemento racional, porque você só pode ter fé porque você tem a razão. Só que ele fez como se ele estivesse no laboratório, ele mostrou também que a fé ela tem uma dimensão afetiva, uma dimensão relacional, uma dimensão de pertença, porque a fé ela pressupõe uma relação, uma interação. Você não consegue ter fé sem ter essa interação, seja com o próximo ou seja com Deus. Tanto que é muito comum nessa experiência com Deus nós vermos Deus como pai ou como mãe. Hoje é muito comum, né, a gente falar Deus pai, Deus mãe, porque de fato ele se revela assim. E a gente tem uma relação nesse mundo privado, nessa nossa experiência particular de fé, uma relação de extrema confiança. É uma relação afetiva, mas também de extrema confiança. Aquilo que um teólogo disse é um salto no escuro, né? Assim, a gente se joga nos braços de Deus, então é uma relação afetiva. Só que a fé tem uma outra dimensão, que é a dimensão da ação. É a dimensão comportamental que ele diz. É a praxe, porque sem a ação, ela não se torna visível. Então, eu não tenho como falar de fé se eu não traduzir essa fé de forma concreta. Tem até 2 palavras gregas que a gente traduz por
produção de frutos, né? Porque na tradição cristã a gente fala muito de produção de frutos, que o cristão tem que produzir frutos, tem aquela imagem da videira, né? Que a gente produz frutos, se a videira não produzir frutos, é cortada, é lançada fora. Só que a palavra que está lá, eu acho que eu não vou esquecer das palavras, tem duas palavras que a gente usa no grego para traduzir por frutos ou obras. Uma delas é a palavra ergon, que significa o esforço que você tem que ter para produzir alguma coisa. Então, por exemplo, para eu construir essa cadeira aqui, é da dimensão do ergon. É um trabalho que eu tenho que... Tanto que não tem teste ergométrico. Para que serve o teste ergométrico? Para medir força, não é isso? Quando você faz um teste ergométrico. Então, essa palavra no grego, ela traduz isso. Então, é um fruto que você produz, mas você teve que trabalhar para produzir. Paulo, por exemplo, ele era... como é que diz? Ele fazia tendas, né? Ele tinha que produzir, era um trabalho dele, era um trabalho que eu diria que a gente usa a nossa criatividade, usa uma técnica específica. Só que lá na tradição cristã tem uma outra palavra, que é carpos. Carpos significa aquilo que a gente produz naturalmente, sem esforço algum. É essa produção que vem naturalmente. Então, o cristão, quando fala lá de fruto ligado à fé, é algo que deveria vir naturalmente, sem esforço. Deveria ser algo natural da vida do cristão. Ele não deveria se esforçar para amar, ele não deveria se esforçar para ser justo, ele não deveria se esforçar para usar de misericórdia, para usar de inclusão. Porque quando a gente olha, né, a teologia mais ali do Jesus histórico, e depois comparada com a teologia dos fariseus, a gente percebe assim diferenças, né? Um que trabalha pelo viés da misericórdia, da inclusão, da graça, que mais? Da justiça, do que é comum. Aí você tem um outro grupo que é da exclusão, da pureza, né? Não me toque, não da misericórdia, mas das regras, da lei. Então, um trabalha a graça, o outro trabalha a lei. Então, o cristão deveria produzir esses frutos de forma natural, sem esforço. Hoje a gente percebe claramente em muitas comunidades que essa questão, né, de produção de frutos já não é mais importante. Porque hoje a religiosidade, e aí eu teria muitos outros elementos para mostrar para vocês aqui, é a religiosidade do prazer. As pessoas escolhem, às vezes, uma religião hoje ou uma comunidade de fé porque elas querem ir lá para ter prazer. É quase que já um entretenimento. Tem muitas igrejas que se transformaram em espaço de entretenimento. Hoje o culto não teve emoção nenhuma, né? O louvor hoje estava fraco. Quando, na verdade, antigamente, a missa, o culto, era organizado a partir da homilia, a partir da reflexão, e não do sentimento. O sentimento, ele é importante? Eu acho que é importante. Eu também não gosto de chegar num espaço morto, frio. Eu gosto de espaços mais calorosos. Mas eu não posso ir para a comunidade simplesmente assim, o que eu vou sentir hoje? Então, hoje, essa religiosidade hedonista, essa religiosidade intimista, a religiosidade do prazer privatizada, ela não possibilita a ação dos cristãos no espaço público. Acho que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é percebermos as igrejas atuando no espaço público. Parece que elas estão se distanciando cada vez mais. Elas foram expulsas e se auto-exilaram do espaço público. Elas foram expulsas porque, na década de 70, muitos movimentos, na década de 60, 70, depois do golpe militar, tiveram que se refugiar aonde? Nas igrejas. Era justamente nos porões das igrejas onde muitas pessoas tinham a força para resistir. E a igreja acolheu. Não só a igreja metodista, quantos colegas nossos da igreja metodista que passaram pelo exílio, que passaram por torturas, que foram assim, resistentes, estavam abrigados dentro da igreja. E nem sempre a igreja abrigava, né, mas boa parte abrigava. E a igreja católica, então, nem se fala. A igreja católica foi, assim, uma grande mãe que acolheu essas militâncias.
Quando vem o processo democrático, essas pessoas começam a ter conflito com a sua identidade de fé e começam a buscar os espaços próprios para a manifestação daquilo que eram as suas convicções. Então foram criadas ONGs, foram criadas entidades de lutas em diversos níveis, né? E que a igreja não era mais assim o foco. A igreja não era mais importante assim para dar o suporte. E cada vez foi se distanciando, as pessoas foram se distanciando, por quê? Aí vem um outro movimento, a igreja também foi se exilando. É como se a igreja fosse se exilando do próprio mundo e criando um mundo próprio. Então hoje, boa parte das igrejas católicas, metodistas e de várias outras históricas estão no mundo à parte. O último concílio da igreja metodista rejeitou um dos princípios assim mais caros à igreja metodista, que é o princípio ecumênico. Nem o movimento ecumênico a igreja quis participar. Então, assim, é como se exilasse mesmo do próprio mundo. É como se fosse possível, né, a gente se retirar do mundo. Aquela biografia da Hannah Arendt, Por Amor ao Mundo, né? Acho que isso é uma coisa que marca muito essa filósofa política. Eu acho que a igreja deveria ter, né, essa dimensão, por amor ao mundo. É uma coisa que eu escrevi há pouco tempo, que quanto mais eu tentava me afastar do mundo, por causa de algumas teologias, mais eu era jogado no mundo, por causa de outras teologias. Aí teve um papel importante de alguns professores aqui da teologia, que mostraram para mim claramente que fé, se ela não estiver encarnada, se ela não estiver no dia a dia, ela não tem praticamente sentido algum.